E aí, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Ângelo, eu sou programador full stack aqui na Suíça, em Ticino, e eu tô aqui para te contar hoje como que foi que eu consegui o meu primeiro emprego aqui na Suíça e como que eu quase perdi ele por culpa da companhia aérea. Essa história aqui vai ser bem rica em detalhes, porque faz alguns anos que isso aconteceu e eu consegui encontrar alguns vídeos da época, inclusive algumas mensagens que eu acho que ainda hoje elas são bem atuais. Tudo começou da maneira mais monótona possível. Eu tava com a minha esposa na Renner, em Esteio. Ela tava lá escolhendo algumas roupas e tudo, eu tava lá sentado sem fazer nada. Na época, eu já tava trabalhando para uma empresa multinacional alemã, lá do Brasil, e eu já tava super bem, assim, já tava muito satisfeito, eu diria. E eu puxei meu celular e olhei o LinkedIn e eu vi que uma recrutadora aqui da Suíça tinha entrado no meu perfil, mas não tinha mandado nenhuma mensagem. Quando eu vi aquela pessoa entrando no meu perfil, vi que era daqui, eu vi que ela tinha vagas em aberto para desenvolvedores que sabiam Next, eu fiquei interessado, achei que podia ser uma baita oportunidade e eu enviei uma mensagem para ela dizendo que eu vi que ela tinha vagas para Next, eu vi que eu me encaixava nos requisitos da vaga e eu sabia na época que tu ser brasileiro ou tu ter um passaporte europeu fazia alguma diferença na hora das empresas escolherem quem contratar, por conta de uma dificuldade jurídica de quando tu não é ou suíço ou de um país europeu, né? E aí eu comentei pra ela que eu era italiano. Então, ela daí começou a conversar comigo, ela me ligou, a gente trocou umas ideias ali conversando, né? Tudo em inglês na época, então não foi necessário eu saber falar italiano, alemão, francês ou romanche. E, bom, ela gostou de mim. Com isso, o que aconteceu em seguinte foi daí, de fato, eu ter entrevista com o pessoal da empresa. E aí, para isso, eu tive que acordar bem cedo, porque eu acho que eles não deram muito conta da questão do fuso horário, mas beleza. Eu fui lá, fiz as entrevistas, conversei com eles gostaram de mim, me mandaram um teste técnico. Desde o início, a coisa já foi se desenhando bem, né? Porque eu já sabia falar inglês muito bem, eu tinha um passaporte europeu que ajudava muito, talvez ela nem tivesse me dado atenção se eu não tivesse passaporte europeu, né? E até principalmente eu acho é que na época eu não trabalhava com Next, eu trabalhava com uma outra tecnologia. Só que eu sempre fiz mais além do meu trabalho, né? Então eu tinha o meu trabalho principal, mas eu estava sempre estudando alguma coisa a mais ou fazendo um projeto novo, algo que pudesse me elevar profissionalmente. E aí, em cima disso, quando chegou a hora de eu fazer um teste técnico e colocar meus conhecimentos em prática para eles me deram uma série de requisitos para serem cumpridos, mais requisitos opcionais. E aí, o que eu fiz? Eu não consegui entregar ele exatamente no tempo que me pediram. Acho que eu tinha como se fosse 6 horas para entregar, eu entreguei em 7 ou 8 horas, mais ou menos. Mas eu entreguei todos os requisitos obrigatórios, todos os opcionais, e eu ainda arrumei mais umas 3 coisas que eu acho que eles nem tinham percebido que tava tendo problema. Então, no final, assim, gabaritei o teste, né? Deu tudo super certo. Claro, antes de demorar essas 2 horas a mais, eu falei pra eles que eu já tinha completado, mas eu gostaria de entregar algumas coisas que eu tinha percebido, se estava tudo bem, eles falaram que sim, então eu fiz isso pra garantir que eu tava bem no teste técnico. E aí, com isso, veio mais uma entrevista. Nessa outra entrevista, eles falaram que gostaram muito de mim, mas que eu precisava ir pra Suíça. E aí eu pensei, bom, não que seja uma coisa ruim, né? Meu único problema é que eu tava trabalhando, então eu tinha que, na verdade, conseguir férias pra poder fazer isso. E, é claro, tinha a questão do preço da passagem, mas ao mesmo tempo eu não queria demorar muito porque, claro, tinha aquela chance deles estarem entrevistando outras pessoas também. E aí, pra não correr esse risco, eu falei, não, beleza, mês que vem eu vou aí. E aí eu comprei a passagem meio que assim, no preço mais aceitável, mais próximo possível. E aqui vem outra coisa também, porque eu lembro que aquela passagem custou caro pra mim. Aquela passagem foi, digamos assim, como se tivessem sido 15 mil reais, mais ou menos. Eu lembro que foi mais de 10 mil, mas menos de 20. Só que eu lembro que foi muito dinheiro. E isso, por mais que talvez eu não tivesse passado naquela entrevista, só foi possível porque desde muito novo eu sempre tive um controle financeiro muito bom, uma organização financeira boa, vinha investindo e vinha sempre me preparando pro dia que viesse a aparecer uma oportunidade. E aí, inclusive, sobre isso eu pretendo fazer um vídeo no futuro falando mais sobre coisas que eu vejo que eu fiz quando eu era mais novo que foram muito boas pra mim, que eu agradeço o meu eu do passado. Se tu não é inscrito no canal ainda, eu te convido a se inscrever, porque daí quando eu publicar esse vídeo, se for do teu interesse, eu vou poder assistir ele. Então tá, aqui começa a parte realmente emocionante. Era hora de ir embora, era hora de fazer as malas e ir pro meu desafio, me despedir da família e fui. E aí, aqui as coisas também começam a ficar um pouco mais complicadas e o que pra mim antes pareceu que tava indo extremamente fácil e, digamos assim, não fácil, mas também nada muito complicado, foi agora que eu tive que realmente provar que eu realmente queria aquela vaga. Por quê? Eu iria sair do Rio Grande do Sul, do aeroporto de Porto Alegre, e pro aeroporto de São Paulo, de São Paulo pra Espanha e da Espanha pra Zurique. Eu também nem sabia de vários macetes, várias coisas que hoje eu sei, de como eu poderia ter economizado muito dinheiro nessa viagem, mas, enfim, isso aí também fica assunto
assunto para outro vídeo. Então, quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, eles pediram para eu despachar minha bagagem de mão. Eu ainda era bem inexperiente, se fosse hoje, provavelmente eu não teria despachado, ainda mais depois do que aconteceu. Eles despacharam minha bagagem de mão, falaram que eu iria receber ela em Zurique, e no final ela foi só até a Espanha. E aí isso me gerou um problema muito grande e que vai ficar bem claro conforme a gente vai falando aqui no vídeo. Então tá, o que aconteceu? Eu cheguei em Zurique, então, no primeiro dia, isso era provavelmente numa quarta-feira ou numa terça-feira, e nesse primeiro dia as coisas já começaram assim. Eu cheguei lá no aeroporto, impressionado com tudo, é lógico, né? De novo, eu tinha 18 anos, olhei aquele aeroporto gigante do tamanho que era, tipo assim, as pessoas falando vários idiomas diferentes ao redor de mim, eu não tava entendendo nada. É uma experiência realmente única quando tu vive isso a primeira vez. Então, lá tava eu, esperando a minha bagagem passar pela esteira na hora de pegar ela. E aí eu percebi que minha bagagem não vinha. Todo mundo já tinha pegado sua bagagem e a minha bagagem de mão, que eu fui obrigado a despachar, eu não consegui pegar ela. Ou melhor, ela não tava lá. A empresa tinha perdido minha bagagem. E aí já começou, né? Porque eu não fazia muita ideia do que fazer, né? Tipo, nunca tinha acontecido aquilo comigo. E como eu falei, já tinha viajado de avião, mas não da forma como eu tava viajando. Beleza, fui até a organização do aeroporto, tentei encontrar a empresa ali pra conversar e eles falaram que sim, encontraram minha bagagem na Espanha. Só que ia levar alguns dias até ela vir até Zurique pra eu poder retirar ela. Ou melhor, ia demorar um dia. O que já era suficiente para me deixar numa situação bem sensível. Por quê? Eu tava ali em Zurique. Eu ia dormir ali por uma noite, ia passear ali por Zurique, ia tentar ir até Bern, enfim, eu tinha comprado o travel card para conseguir passear pela Suíça sem ter que ficar pagando cada passagem. Isso já era suficiente porque dependendo do horário que eu tivesse que retirar aquela bagagem, não ia dar tempo de eu pegar o meu trem até St. Moritz, que é onde seria, de fato, o lugar que eu iria dormir, que a empresa tinha conseguido um hotel para mim no dia seguinte. Eu vou te mostrar isso melhor agora, peraí. Beleza, ó, esse aqui é um mapa da Suíça. O que era para ter acontecido naquele fatídico dia? Era para eu ter chegado aqui, eu teria dormido uma noite aqui, teria pego o trem no dia seguinte para vir até aqui em St. Moritz, onde eu teria ficado o meu dia por aqui, mais ou menos, no dia seguinte até minha entrevista, depois eu iria dormir aqui, e aí depois eu teria dormido aqui em Bourges, e depois eu teria dormido mais uma noite aqui e ido embora. Esse era o plano, era isso que era para ter acontecido. Só que no final, não foi isso que aconteceu e esse foi o problema. Na minha primeira noite sem a minha mala, eu dormi então exatamente onde eu deveria dormir. Era a casa de uma finlandesa que ela fazia Airbnb com 2 quartos que ela tinha lá. Já foi uma experiência cultural muito diferente porque ela era muito obcecada com limpeza e ela só comia coisa orgânica. E tinha algumas coisas muito engraçadas, assim, muito diferentes que foi bem interessante ter contato com aquilo. E eu lembro com muito carinho daquela primeira noite que eu dormi lá e foi muito legal. Aí, o segundo dia é quando a maionese começa a desandar completamente. Porque no segundo dia, o que acontece? Até então, naquele meu primeiro dia, eu tinha passeado por Bern, eu tinha passeado por vários lugares diferentes ali, eu consegui viajar por muito pela Suíça, assim. No segundo dia, quando minha bagagem finalmente chegou, eu fui lá retirar minha bagagem, já não era no horário que era previsto, então ela já chegou um pouco mais atrasada, e basicamente eu tive tempo para pegar uma sequência de trens certinho para eu chegar no meu destino final. Só que, se tu nunca veio pra Suíça, até a Europa eu diria que segue um padrão bem parecido com a da Suíça de pontualidade e de ser bem estrito assim em relação a como funcionam os trens, tu também talvez passasse pelo que eu passei. Na Suíça, quando chega o trem, vamos dizer, tu tem um trem para pegar às 5h32. E aí, na mesma plataforma ali que tu tá, chega um trem às 5h28. Eu, pelo menos com a experiência que eu tinha com o Transurb, lá onde eu morava, olhei aquele trem chegando às 5h28 e eu pensei, bom, beleza, esse aqui é o meu trem, né? E aí eu entrei naquele trem. O trem por si só, ele já tinha um layout bem diferente dos trens que eu tinha pego, mas claro, eu não conhecia nada, então achei que devia ser assim mesmo. Tinha como se fosse aquelas cabines pra tu dormir e o trem foi indo. E aí eu fui acompanhando na minha viagem, eu vi que as paradas que eu tava parando não tava batendo com o mapa. E aí eu comecei a ficar meio desesperado. Por quê? Porque isso já era de noite, então isso já era mais ou menos ali por umas 10 da noite, 9 da noite, quando eu percebi. Eu comecei a olhar no mapa e eu vi que eu tava não indo pra baixo, lá onde vocês viram que eu mostrei no mapa, que era pra onde eu deveria estar indo. Eu comecei a ir pro lado, eu comecei a ir pra Áustria. Eu fiquei
meio em choque, assim, eu não sabia muito o que fazer, comecei a procurar gente pelo trem. Eu não sei se é porque tava todo mundo nas cabines dormindo, mas eu não encontrava ninguém. E quando eu fui falar com o pessoal que trabalhava no trem, eles também não se dispuseram muito a me ajudar. Eles estavam meio ali, assim, ficaram me olhando, tipo, desculpa, olha só, não dá pra te ajudar. Até que eu encontrei uma mulher que ela pegou e teve a bondade de me falar que o trem tava indo pra Áustria e que agora o trem ia parar na última parada dentro da Suíça. E que se eu não descesse ali, eu só ia descer depois lá na capital da Áustria. Daí, bom, eu desci assim que eu pude, era 10 da noite, eu não tava no lugar que eu deveria estar pra poder dormir, que era em St. Moritz, né? Então eu ia dormir num hotel em St. Moritz. E eu tava numa cidade nada a ver, totalmente fora de onde eu deveria estar. E, se eu não me engano, todos os outros trens que passavam pra lá iam pra umas direções que não tinha nada a ver com a minha. Então, assim, não tinha chance de eu chegar no meu destino final. Claro que foi culpa minha, que eu perdi o trem que eu deveria pegar, lógico, mas o fato da mala ter atrasado ajudou muito isso, porque se eu tivesse ido de manhã e tivesse perdido algum trem, eu teria pego o outro e pronto, teria chegado no meu destino, concorda? Pô, e eu lembrei de outra coisa ainda. Na hora que eu fui entrar nesse trem errado, eu tava passando e o cara ali do trem, ele pegou e me perguntou se eu tinha o bilhete. Aí eu falei, não, que eu tenho o Swiss Travel Pass, não sei o quê. E ele começou a falar umas coisas comigo, daí eu já não tava entendendo muito bem. Daí eu falei, não, esse aqui é o trem que eu tenho que entrar, não sei o quê. Ele meio que, na verdade, ele tava querendo me avisar que ele não era o trem. E eu lembro até hoje que ele fez alguma coisa mais ou menos assim, tá bom então. Sabe? Alguma coisa tipo assim, eu é que tava insistindo muito, só que na minha situação que eu tava ali naquela hora, eu pensei, não, tem que ser esse, né? Então dá pra dizer que eu também não fui avisado. Era já umas 10h30 da noite, tava frio pra caramba, tava no inverno, eu não tinha lugar pra ficar, não tinha nenhuma lojinha 24 horas aberta, não tinha nada. Eu já tava ficando relativamente desesperado, pensando que eu ia ter que dormir na rua, no frio, sei lá qual era o resultado disso, não sei se talvez eu poderia morrer dormindo no frio, eu acho que seria meio exagerado, no máximo eu ia abrir toda a minha mala e botar todas as roupas que eu tinha, mas eu tava meio desamparado, eu realmente não sabia o que fazer, e eu até lembro que eu cheguei, acho que ligar pra minha família só pra contar mais ou menos como que tava a situação, sabia que eles não iam poder fazer absolutamente porra nenhuma, e eu lembro que foi muito engraçado ver eu na situação que eu tava ali, e do outro lado da câmera, eu vendo eles de dia, com sol, tudo normal, dentro de casa, ali almoçando, feliz, e eu, tipo assim, de noite, no escuro, no frio, numa situação totalmente terrível, assim, comparado a como eu tava alguns minutos atrás. Mas foi aí que, em questão de 30 segundos, eu pensei, nossa, não, peraí, mas Buchs, eu sei que cidade é essa. E aí eu lembrei que eu ia ficar naquela cidade alguns dias depois. Então eu liguei os pontos e eu mandei a mensagem pra mulher do Airbnb que ia me hospedar daqui a alguns dias. Eu não sei o que é mais estranho, eu ter mandado essa mensagem pra ela, porque na hora eu lembro que eu mandei a mensagem pra ela e eu pensei, nossa, nem ferrando que ela vai me responder, imagina, tipo, totalmente chance disso ser um assalto ou qualquer coisa do tipo, um sequestro. Aí ela me respondeu, só que aí nisso que ela me respondeu e foi querida, perguntou, tu quer mesmo vir e tudo? Aí eu fiquei desconfiado, porque daí eu pensei, nossa, que isso, tá ligado? Ela realmente vai aceitar eu, nesse horário, ir na casa dela? Isso tá muito suspeito. E aí eu fiquei desconfiado dela, tá ligado? Mas eu pensei, bom, o que eu vou fazer, né? Vou lá. E aí eu fui lá e ela foi super querida. E lá, quando eu cheguei lá também, que eu já tava na cama, tava indo dormir, eu lembro que eu mandei uma mensagem pra minha esposa também, explicando a situação toda. Muitos aprendizados sobre essa situação. E eu lembro que, na época também, ela me contou que, no dia seguinte, depois que a gente, tipo, até chegou a virar amigos, a gente se deu super bem, assim, conversamos bastante. Ela compartilhou comigo que ela tava lá deitada, dormindo, e ela disse que ela sentiu alguma coisa dizendo que ela tinha que olhar a notificação do celular, que ela ia ajudar alguém, ou algo assim, sabe? Alguma coisa assim. Eu realmente não lembro porque faz muito tempo. E ela me aceitou na casa dela, então ela me recebeu. Logicamente, eu queria pagar aquela noite também, e tipo assim, pô, ela me salvou, tá ligado? Ela poderia cobrar o valor que ela quisesse. Se não fosse por ela, eu ia estar numa situação muito horrível. E no final, ela não me cobrou, ela falou que não, que ela sentiu que ela tinha que fazer isso, ela tinha que me ajudar. E foi uma coisa muito especial, assim. É muito. Às vezes tu tá com um desafio muito grande na tua frente e uma pessoa aparece, assim, e meio que resolve a tua vida, assim, sabe? Então, isso foi muito legal e eu acho que é mais legal ainda a gente sempre lembrar disso pra, na hora que for a nossa vez de ajudar alguém e se a pessoa que vai resolver a vida de alguém, a gente se lembrar e fazer isso também, né? Mas não chora, eu sei que tu ficou emocionado, mas pensa que no terceiro dia, então, eu tive um dia maravilhoso, porque eu acordei cedo, ela foi pro trabalho dela, a gente se falou ali um pouquinho, se despediu, e eu fui pegar o meu trem pra finalmente chegar no meu destino. E o tempo tava contado, porque naquele mesmo dia era pra eu ter minha entrevista, porque supostamente era pra eu estar dormindo no meu hotel, né? Então era pra eu chegar lá cedo. Não foi o que aconteceu. Então, basicamente, eu tive que acordar bem de madrugada, pegar o primeiro trem que eu podia, e o meu tempo estava absolutamente contadinho. Eu consegui, então, chegar na cidade, consegui chegar lá em St. Moritz com 1 hora de antecedência, o que era bom, porque eu podia me arrumar. Consegui ir no hotel onde eu deveria ter dormido. Naquela noite da entrevista, eles
Eles pegaram 2 noites pra mim, então na noite da entrevista eu também poderia dormir lá. E graças a isso, eu cheguei lá, eu pude tomar o café da manhã, ainda que eu não tenha dormido no hotel, eles deixaram tomar o café da manhã, então tomei o café da manhã tranquilo. E aí eu consegui pegar o ônibus e chegar na minha entrevista pontualmente, depois de tudo que tinha acontecido. E aí eu lembro que eu vi o rosto familiar da recrutadora que tava falando comigo a entrevista inteira, e eu lembro que eu fiquei muito feliz pensando que, caramba, depois de tudo isso aqui, sei lá, isso aqui poderia ser um golpe. Imagina, tudo que aconteceu, enfim. E eu vi aquele rosto familiar, eu lembro que eu pensei, nossa, tá, cheguei. Tá tudo certo. E foi aí então que, depois de todas as adversidades aí que eu acabei encontrando ao longo do caminho, seriedade, tava muito feliz. Cheguei lá, me apresentei pra todo mundo, conversei com o pessoal, dei uma volta ali pela empresa. E aí, assim, mais ou menos em 15 minutos, sei lá quantos minutos, eu lembro que foi um tempo muito curto. Eu lembro que ela já virou pra mim e já falou, não, olha só, então, na verdade a gente só queria te conhecer pessoalmente, né, conversar aqui, porque pra nós, tu tá contratado, daí tu tem que decidir. A gente imagina que tu esteja fazendo algumas outras entrevistas aqui e tudo, né, porque afinal de contas eu vim do Brasil, então teria sido, talvez não tão inteligente eu ter ido lá pra fazer só uma entrevista, né, apesar de que era o que eu tava fazendo. Mas aí, enfim, ela falou isso e eu lembro que eu fiquei muito feliz. Aí eu fiquei, só que eu tinha que me controlar, lógico. E eu lembro que eu fiquei feliz pra caramba, eu lembro que eu pensei, meu Deus, tá, relaxa. Não falei que sim naquele momento, né, tava mantendo a postura. Passei o dia com eles, foi muito legal. Inclusive, o tempo todo que eu tava trabalhando lá foi muito legal. E aí eu finalizei o dia, né, enfim, fiz tudo que tinha que fazer ali na questão da entrevista, acho que não cabe ficar compartilhando aqui. E aí naquela noite, quando eu cheguei, então, no meu hotel e tudo, eu liguei pra família, dei a notícia, ficou todo muito feliz, muito triste, sabe, um sentimento meio estranho. E a partir daquele momento, então, meio que foi só aproveitar, digamos assim, né. Já tinha conseguido a vaga, eu falei que estava extremamente interessado na vaga, que sim, eu queria fazer parte da empresa e tudo. Basicamente, depois disso, o que aconteceu então foi que eu fiquei naquela noite no hotel, aproveitei o hotel, tentei já ir vendo como é que era a Suíça, aprendendo uma coisa e outra, podendo realmente ter, porque eu ainda não tinha assinado o contrato, então eu queria realmente ter certeza que, eu quero morar aqui, isso aqui vai ser meu futuro lar. Tá tudo bem pra mim ter que em algum momento aprender alemão, italiano, francês, romanche, seja lá o que for. A maior parte de vocês talvez saia do vídeo porque acha que acabou, mas logo em seguida, no dia seguinte, aconteceu outra coisa também, foi um aprendizado muito grande pra mim, que foi o seguinte. No meu último dia, então, eu digo, um dia depois daquele do hotel, eu fiquei em Curvo, fiquei passeando lá um pouco e tal, mas aí no outro dia, eu fiquei na casa de 2 amigos que eram amigos de uma amiga do meu pai. E eu não conhecia eles ainda pessoalmente, mas eles tiveram a bondade de, me receber na casa deles e oferecer pra eu dormir lá e conhecer eles. E eles foram realmente, assim, muito gente fina, porque eles me levaram pra conhecer Zurique, então contaram a história de Zurique, ficaram passeando comigo por horas ali, a gente foi almoçar, fez coisas juntos. Foi muito importante pra mim entender um pouco mais sobre a realidade da vida na Suíça e principalmente eu acredito que é muito importante, é muito positivo tu ter alguém já morando no lugar onde tu quer morar. E eles foram pessoas, assim, incríveis e são até hoje, porque até hoje a gente conversa com eles e a gente tem eles perto de nós, né? E isso eu posso dizer que realmente, assim, querendo ou não, foi um divisor de água muito grande, sabe? Desde que eu me mudei até hoje, anos depois, muitas coisas aconteceram. Eu vivenciei muita coisa aqui, vivenciei muita coisa boa, vivenciei alguns probleminhas. Eu sei que o país, é lógico que o país não é perfeito, lógico que tem muita coisa pra melhorar. E eu espero ser parte dessa melhora, eu espero ser parte dessa parcela que vai contribuir para o país melhorar. Mas eu não poderia deixar de ser grato pelo país que me acolheu, o país que me deu as oportunidades que deu. Então, esse vídeo aqui não só eu tô contando a história de como eu vim parar aqui. Eu espero que essa história toda aqui que eu tenha contado, ela tenha sido ao mesmo tempo divertida e útil para ti. Eu espero que tu tenha visto como sair da zona de conforto, estar preparado, não deixar que o meio em que tu tá inserido defina o teu futuro é importante. E se tu quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui se tu gostou. E tu que ficou até agora, eu vou te mostrar uma coisinha. Nada demais, mas é uma coisa legal. Então, basicamente é o seguinte, ó. Vou te mostrar aqui o que eu vou comer hoje. A gente vai juntar fundi, daí tem umas velhinhas ali, ó. A gente acende e o fundi fica aqui dentro. Depois que tá tudo cortadinho, ó, tu tem que deixar ele ficar de molho aí um tempo. E depois tu tem que assar. Agora, com queijo aqui, é só esperar derreter. O que ficou aqui até o final, eu fico até com vontade de convidar pra se juntar, mas realmente, como deve imaginar, não é possível. Mas muito obrigado e até o próximo vídeo.